Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 18 de janeiro. Estou gravando esse BDM dia 17, segunda-feira, um dia que eu tirei de folga. O meu planejamento, o último planejamento foi para o domingo, que foi um dia onde eu tinha completado todo o planejamento de trabalho desde cedo, mas acabei tirando o dia de folga para aproveitar meus pais. A gente saiu de carro, foi dar umas voltas, viajou, foi para umas outras cidades. Eu considero um pouco importante, eu sou um cara que trabalho demais da conta, às vezes bem mais do que eu gostaria, e a maioria das vezes as pessoas têm tempo no fim de semana, né? E no fim de semana eu estou sempre trabalhando. Então, vira e mexe quando eu posso. Eu gosto de tirar uns dias de folga para conseguir aproveitar esses momentos livres com eles também. Afinal de contas, a vida não é só trabalhar, né? E foi um cansaço danado, né? Imagina pegar a estrada o dia inteiro no domingo. Segunda-feira eu ainda estou aqui bem cansado. Segunda-feira eu resolvi nem trabalhar. Deixei o nosso PDF de apoio lá no YouTube, para quem for trabalhar essa segunda, e vamos fazer o planejamento para essa terça-feira. Eu estava agora há pouco vendo como foi domingo de trabalho, né? Estava vendo os melhores momentos de todos os jogos, né? Da Supercopa da Espanha, da Bundesliga 1, da Bundesliga 2, da Série A italiana, né? Alguns resultados bem surpreendentes, outros já esperados, né? A gente tinha o último planejamento, buscar alguma coisa a favor da Roma, Sporting e Porto. Todos os três venceram, mas eu seria leviano de dizer que eu teria pego todos os gols desses jogos, né? Teria pego os primeiros gols desses jogos, até porque eu não fiz, né? Então não significa nada eu dizer que eu selecionei no back favorito e falar que eles venceram. No trade a gente não deixa correr a aposta. Então, se teria leitura ou não para pegar o primeiro gol da Roma, que foi de pênalti do Sérgio Oliveira, que estreou na Roma, se foi possível vencer, pegar os primeiros gols do Sporting, que jogou contra o Vizela, se foi possível pegar o gol do Porto, também não sei, tá? Então eu vou apagar isso daqui. A gente só considera que realmente os três venceram. Espero que tenha dado algum embasamento para você que fez alguma entrada, algum bilhete, alguma coisa assim, mas no trade especificamente não teria como fazer. Veneziano terminou 1-1, eu estava dando uma olhada nos melhores momentos, acho que foi um jogo bem truncado. Atalanta e Inter ainda não consegui ver os melhores momentos, mas ficou 0-0. Eu tinha comentado que esse jogo seria melhor de se trabalhar caso o jogo tivesse já um gol, né? Porque ele poderia se arrastar num empate e acabou acontecendo isso. Isso, obviamente, é devido à qualidade das equipes, tá? A gente tem duas boas equipes, não dá para menosprezar a Atalanta. A Atalanta é muito boa e consegue segurar a Inter, né? Afinal de contas, a Atalanta não vinha bem dentro de casa, então esse resultado, na minha opinião, ele é melhor para a Atalanta do que propriamente para a Inter, tá? O Augsburg e Frankfurt, o Frankfurt saiu na frente com o gol do Kamada, se eu não estou enganado, e depois o Augsburg conseguiu empatar. O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2-0. Aqui tudo era jogo para dar uma olhada no match odds, né? Sassuolo e Verona 4-2, o jogo do Sassuolo, jogo para gols também, não, nada de muito segredo, mas também não tenho certeza em qual mercado eu teria me exposto. Sandhausen e Regensburg, eu falei aqui que no máximo 3 gols que eu trabalharia, coincidentemente ficou 3-0 para o Regensburg. Eu não sei se teve algum gol de bola parada, tá? Eu preciso dar uma olhada. Foram 3 gols do Regensburg, eu não sei se teve algum de bola parada, mas eu vou dar uma olhada daqui a pouco, tô com curiosidade para isso, tá? Heidenheim e Ingolstadt também falei que no máximo trabalharia 3 gols, coincidentemente também ficou 2-1 para o Heidenheim, não sei se teve algum gol de bola aérea do Heidenheim. Também não sei se teria algum gol de bola aérea de Schalke e Kiel, ficou 1-1, para mim um resultado muito melhor para o Kiel do que para o Schalke, tá? Augsburg e Frankfurt, como eu falei, o mercado de gols caso o Frankfurt saísse na frente, mas 1-1 acho que foi um jogo talvez bem fraco, e aqui de novo bolas paradas do Bilbao e gols se o Real saísse na frente. Também não sei se daria leitura, né? Seria muito leviano da minha parte vir aqui e falar para vocês, bateu tudo. Bateu o quê? Eu não dou entradas, né? Eu não faço esse tipo de entrada, eu sou trade. Então, que bom, o planejamento pelo visto ele foi bem embasado, é o que eu gosto de fazer aqui, ter boas informações para trabalhar ao vivo. A maioria das equipes que a gente separou para trabalhar a favor ganharam e tal, mas eu não sei se daria leitura ou não. E o trade não é sobre deixar correr até o final. Não é só, mas
Foi lucro. Trade não é sobre isso. Trade não é sobre lucro ou prejuízo, né? É taxa de acerto, principalmente. Então, dizer que venceu ou dizer que perdeu, se eu não analisar o jogo, a gente vira e mexe e entra a favor de equipes que estão jogando melhor e toma gol, ou entra contra equipes que estão pior e toma gol, entra a favor de jogos abertos e não sai gol, né? Então, cara, ou para quem trabalha under, entra contra gols em jogos fechados e sai gol. O trade não é sobre curto prazo, é sobre longo prazo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que eu acertei alguma coisa aqui. Eu não acertei nada, né? A leitura, a gente erra ou acerta, o trade erra ou acerta na leitura ao vivo. Tá bom? Antes da gente começar então essa falação toda, não esquece de se inscrever no canal. Esse é um canal sobre trade esportivo. Se você não conhece meu trabalho, eu sou trader aí pelo menos há 10 anos, estou indo para o meu 10º ano, e eu tento aqui no BDM, no Bom Dia Mercado, ajudar você com um pouco do meu conhecimento das equipes. Eu sou um cara muito estudioso em cima das equipes que eu trabalho, por vezes um pouco prolixo, por vezes um pouco exagerado nas informações, mas a ideia é ter o maior nível de informação possível para trabalhar o jogo ao vivo da melhor forma possível. Mas se você for um punter, um curioso, um apostador recreativo, um cara que só quer bilhete pronto, talvez eu não consiga te ajudar com entradas, eu não vou te indicar nada, nenhum palpite, aqui não é canal de palpite, mas esse embasamento nas equipes pode te ajudar na hora da tomada de decisão. Se você está chegando agora também, deixo sempre aqui o meu curso. Já fez o meu curso? Curso gratuito, teoborges.com, o link está na descrição, primeiro comentário fixado na descrição. Não esquece, tira um dia de folga, uma semana de folga e vai fazer um pouco desse curso. Tenho certeza que nas primeiras aulas, na hora que você chegar ali no final do primeiro módulo, você já vai querer fazer o restante. E você vai entender que o trade é outra coisa. Provavelmente se você chegou agora, você vai ver que existe um novo mundo e você vai aprender de graça. Beleza? Então, estou com o cenário aqui do BDM organizado. Dia 17 eu não vou trabalhar então, que eu estou gravando agora. Vamos para o dia 18. Hoje é um dia de Copas, né? Deixa eu puxar aqui para o dia 18 de janeiro. Hoje é um dia de Copas. A gente tem DFB Pokal, Copa da Alemanha, que eu carinhosamente digo que é o troféu mais bonito de todas as Copas, na minha opinião. Temos Copa Itália, atual campeã Juventus, joga nessa terça-feira. Temos Premiership na Escócia, temos a Bélgica, Superliga Turca, La Liga Espanhola e Premier League Inglesa. Beleza? Temos a Jojo Todinho fazendo promoção aqui, mas não é minha, tá? Não tem merchan, não adianta. Falando em merchan, tem um link aí na Betfair para você se cadastrar e ganhar um bônus de R$200 no primeiro depósito. A Betfair, que é minha parceira aqui nos vídeos, aí sim é merchan. Fechou? Lembrando, eu deixo sempre todos os assuntos aqui do vídeo separados aí embaixo ou do lado, eu não sei onde aparece no seu YouTube. Ah, Theo, tá demorando demais. Cara, eu quero ver só da DFB Pokal. Vai lá, seleciona o jogo que você quer ver. Assim você não precisa ficar acelerando também. Mas se quiser acelerar, não tem problema. Vamos embora. Eu não sou um trader que trabalha tanto Premier League, então a primeira coisa que eu faço é pular os jogos de meio de tabela da Premier League. Tá? Temos aqui o Burnley com o Watford, é um jogo que eu vou pular, um jogo de meio de tabela, de meio baixo de tabela, né? O Burnley é o último colocado na competição. Eu vou ficar de fora, mas vou deixar, obviamente, as informações aqui no nosso PDF de apoio que tem informações sobre esse jogo. Muita gente me perguntou, cara, de onde você consegue essas estatísticas? Eu tiro de vários sites que eu assino, sites gratuitos, eu tenho assinatura da Instats, tenho assinatura do iScout, tiro muito também no SofaScore, no Footstats, tiro várias coisas e vou juntando num PDF que me apoia a trabalhar. Eu faço isso desde o início da minha jornada. E eu, obviamente, aqui para quem é membro do canal, para quem clica aí embaixo, tem um botão aí na direita, embaixo do botão de like tem um botão escrito Seja Membro. Quando você clica ali, você tem, se você tiver interesse de apoiar o canal, você tem acesso a esse PDF de apoio. E eu deixo esse PDF de apoio para quem está perguntando, para quem já é membro e não acha, aqui, ó. Essa parte aqui é o home do meu canal, você deve me ver assim. Tem aqui a parte de início do meu canal, onde tem aqui alguns vídeos. Você vai clicar aqui ou na aba Comunidade ou na aba Assinatura. Tá? Na aba Comunidade é onde eu posto somente para os membros e fica aqui os links do nosso PDF de apoio, beleza? Então é ali que eu coloco e esses dados estatísticos eu puxo de vários locais. O site que me dá alguma informação que eu agrado eu utilizo, aí ele às vezes não tem uma informação que eu preciso, eu vou em outro e assim tudo mais, mas lembrando, isso aqui é só um embasamento. Eu trabalho ao vivo, então a estatística às vezes fica muito de lado.
tá? Então eu vou pular o Burnley com o Watford e vou fazer provavelmente o Brighton e Chelsea, tá? A gente tem aqui o Chelsea, que segue sendo um dos melhores mandantes da competição, tem quase os mesmos números de gols que o City, são 20 gols marcados contra 22 do City e 7 gols sofridos. O City também sofreu 7 gols, ou seja, fora de casa o Chelsea é um adversário muito difícil de se pegar, né? Sofre pouquíssimos gols e marca em média 2 gols por jogo, tá? O time do Brighton é um time que eu acompanho muito pouco, mas o desempenho do Brighton em casa é um desempenho extremamente baixo e mediano, né? Menos de um gol por jogo feito, mas um gol por jogo tomado. Ou seja, não é fácil golear o Brighton, fazer mais de um gol do Brighton jogando fora de casa, tá? Então isso precisa ser considerado, tá? Os últimos jogos do Chelsea, o último jogo do Chelsea foi um confronto direto contra o City pela liderança do campeonato, e eu vou ser bem sincero com vocês, tinha até uma super cotação da Betfair para esse jogo, né? Eu vou ser bem sincero, me parece, né, com essa abertura de 13 pontos, não é? 13 pontos de distância para o Chelsea, eu acho que a vaca deitou, como a gente costuma dizer. É muito difícil o Chelsea tirar essa diferença de pontos para o City. O City talvez não seja um time bom ainda no mata-mata, eu já falei isso com vocês na minha opinião, mas nos pontos corridos eu particularmente não conheço nenhum time tão bom nos pontos corridos quanto o City. É um time que quando bota na frente é muito difícil. Então mesmo para o Liverpool, que vem muito bem, mas agora esses desfalques do Liverpool na Copa Africana, o Mohamed Salah, o Sadio Mané, o Naby Keita, isso vai fazer diferença. E na minha opinião o City está muito, muito, muito próximo de ser campeão da Premier League nesse ano, tá? O que eu venho para buscar nesse jogo? Bom, não tem como ficar em cima do muro aqui. Ou eu venho para buscar algo a favor do Chelsea, ou eu venho para buscar algo contra o Brighton. Eu acho que mercado de gols talvez não seja tão interessante, tá? Então eu, como um conhecedor mediano de Premier League, eu vou me limitar a trabalhar no match odds, ou... É assim que escreve Brighton? Não. Isso é Brighton, é Brighton. Ou eu trabalho em lay Brighton, ou eu trabalho em back Chelsea. O que vai balizar isso é a leitura de jogo. Quanto mais forte o Chelsea estiver com finalização, aí eu posso migrar para um back Chelsea. Agora, se for uma posse, uma pressão, recuperação de segunda bola, mas sem tanta finalização assim, eu não tenho problema nenhum de explorar aqui um lay ao Brighton, tá? Depois a gente dá uma olhada se tem alguma informação importante no nosso PDF de apoio para a gente anotar aqui. Tá bom? O que mais que nós temos? O Betis contra o Alavés na La Liga. A La Liga também não é uma competição que eu faço tanto, mas o Betis é uma equipe que eu tenho olhado com muito carinho. Terceiro colocado da competição. Não vai, na minha opinião, disputar o título, mas vai disputar uma vaga direta na Liga dos Campeões. Dentro de casa, o Betis tem 5 vitórias em 10 jogos, marca em média 2 gols por jogo e sofre em média 1 gol por jogo. Como visitante, o Alavés tem apenas uma vitória, um ataque muito fraco e uma defesa que cede bastante gol. Eu acho que para quem faz a Liga Espanhola pode ser interessante ficar de olho nesse possível back Betis, mas eu não tenho uma informação concreta se o Betis vem dando padrão de back, né? Eu preciso fazer uma relação entre gostar do time do Betis e entender se ele realmente é um time que dá padrão de back ou se ele é um time que joga muito melhor reativo, se ele é um time que joga no erro do adversário, porque fica muito vago essa informação. Eu gosto do Betis, acho o Betis com um ataque excepcional, tá fazendo muito gol, tá mandando muito bem, terceiro colocado, mas até que ponto dentro de casa o Betis costuma sair na frente, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos pedir ajuda ao nosso PDF de apoio aqui para ver se a gente tem alguma informação sobre o Betis. Primeiro, em relação ao Chelsea, eu tenho aqui o Chelsea tendo marcado 9 gols de cabeça na competição e o Brighton tendo sofrido 6. O nosso famoso match, né? Não chega a ser um Tinder da vida, mas é o nosso famoso match aqui. Acho que dá para ficar de olho nessas bolas paradas do Chelsea. O Chelsea defende muito bem esse fundamento, mas tem alguma coisa aqui a favor do Brighton também. Mas eu vou ficar de olho nas bolas aéreas, principalmente do Chelsea, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Bolas aéreas paradas do Chelsea, tá? Isso sempre me ajuda muito a saber o que eu posso fazer no jogo. Agora, em relação ao Betis, a gente tem aqui 7 gols sofridos por parte do Deportivo Alavés
de bola parada e 4 gols marcados do Betis. Não chega a ser um super ataque do Betis, mas é importante ficar de olho nessa defesa aqui do time do Alavés nas bolas paradas. Em relação ao Betis, a minha curiosidade está aqui, ó. Não é um bom aproveitamento do Betis quando ele joga, né, de fato em casa, geralmente com odds mais baixas. Não é um time que costuma sair sempre na frente. Isso tira a minha possibilidade ou a minha vontade de ficar tentando buscar alguma coisa a favor do Betis no início, no começo do jogo em back, tá? E é um time também que falhou em marcar em 30% das vezes. Isso me causa uma situação de alerta. Pode ser que seja um jogo para eu pular, tá? O que puxa alguma coisa interessante aqui talvez seja a questão do 1,5. Se o jogo se arrastar ali para 1-0, pode ser que eu busque alguma coisa aqui no mercado de gols, mas enfim, não dá para cravar tanto aqui. Aqui estão os jogadores mais importantes, mas não me chamou tanta atenção assim esse jogo do Betis, tá? Cádiz espanhol vou deixar de fora, não tem nenhuma equipe que me chama tanta atenção. Futebol turco também vai jogar aqui o Besiktas, faz muito tempo que eu não assisto um jogo do time do Besiktas. Hoje é o 7º colocado. Como mudou o campeonato turco, hein? Caramba! Trabzonspor, que é um time cheio de patrocínio, com vários medalhões. Konyaspor, Başakşehir em 4º. Olha onde está o Besiktas, olha, 7º, 6º Fenerbahçe. O 13º é o Galatasaray. Meu Deus, como mudou. Enfim, né? O campeonato turco também aqui tem o jogo do Royal Union Gilouz. Não sei como é que se escreve assim, mas é o time que passa o carro na Bélgica. Vai jogar o primeiro colocado contra o penúltimo aqui, para quem gosta. Me parece um jogo interessante. Não tenho informação. Olha como é que tá cagado o SofaScore. O jogo não começou, mas já deu 2-0. Cruz credo. Será que já teve esse jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso amigo Grugro. Já teve esse jogo, cara. Jogaram no... foi suspenso. Ok. O jogo foi suspenso em 2-0. Não, então é só a continuação do jogo. Eu vou deixar quieto, tá? Aqui no campeonato escocês nós temos o Rangers, que atualmente é o líder da competição, 6 pontos à frente do Celtic, mesma quantidade de jogos contra o Aberdeen. O Aberdeen não me parece ser um time bobo, tá? Não me parece ser um time bobo, Aberdeen. 6 vitórias em 10 jogos. É difícil fazer gol no Aberdeen lá, hein? Tem informação no PDF também da Escócia, mas eu vou pular. Vamos para a nossa DFB Pokal. Bom, eu deixei também algumas informações aqui no PDF sobre a Pokal, porque nós temos confronto de Bundes 1 contra Bundes 2. Mas lembre-se, é Copa, tá? E é jogo único. A DFB Pokal é mata-mata, jogo único. O time, quando joga a partir da 3ª divisão, tá? Geralmente, quando joga a partir da 3ª divisão contra times maiores, decide-se na casa do menor. Mas aqui a gente já tem times grandes de 1ª e 2ª divisão, tá? Colônia disputando o Hamburgo. Esse aqui poderia ser facilmente um jogo de promoção da Bundesliga 2 do ano passado, né? Se o Hamburgo de novo não tivesse ficado de fora. O Colônia disputou a promoção, se eu não estou enganado. A promoção não. O Colônia disputava a relegation contra o Kiel, Holstein Kiel, que disputava a promoção, e o Colônia acabou ficando. O Kiel não teve um desempenho tão bom, e isso refletiu, obviamente, emocionalmente no Kiel nessa temporada atual. O Kiel não vem muito bem, tá? Com todo respeito, eu vejo sim uma disparidade hoje técnica entre Colônia e Hamburgo. Vou ser bem sincero, acredito que na defesa, tá? Eu acho que hoje o Colônia possa ter uma defesa um pouco melhor do que a do time do Hamburgo. Agora, ofensivamente falando, o Colônia é um time que depende muito da bola aérea. Já o Hamburgo tem muita qualidade pelo chão. É um time que marca muito pela bola aérea também, mas tem muita qualidade pelo chão, principalmente no contra-ataque. E se tratando de um jogo de mata-mata, é muito comum que a gente tenha um jogo se arrastando para o empate, caso o jogo esteja empatado, mas um jogo tendendo para gols, caso ele esteja desempatado. Tá? Isso é muito comum no DFB Pokal. Jogo 0-0 é mais fácil de terminar 0-0, obviamente, do que um jogo que já está 1-0, porque geralmente são equipes que saem muito bem no contra-ataque. O Hamburgo é um time assim, costuma contra-atacar muito bem. O Colônia costuma contra-atacar também quando tem oportunidade, mas eu prefiro o do Hamburgo. Então eu não viria para essa DFB Pokal em jogos assim, onde não existe um claro favorito. Na minha opinião, o Colônia
não poderia ter essa odd de 1,70. Essa odd do Colônia pode ser até 2. Esse é um confronto, cara, quase que de Bundesliga 1. O Hamburgo é um time de Bundes 1 que está ali embaixo já há 4, 5 temporadas, né? Então eu vou ficar de olho no mercado de gols, mas eu vou ficar de olho também na questão de bolas aéreas, tá? Aqui nós temos o Colônia. Deixa eu escrever aqui, ó. Colônia contra o Hamburgo. Eu prefiro trabalhar esse jogo com um time na frente, em relação a gols, com uma equipe na frente do placar, tá? E eu gostaria de ficar de olho nas bolas aéreas. As duas equipes são muito boas, o Hamburgo mate muito bem escanteio e o Colônia também marca muito com bola aérea, principalmente com o Anthony Modeste. Se ele for jogar, é claro, né? Um dos artilheiros da equipe do Colônia. Beleza? Agora, não consigo cravar, tipo, fica de olho no máximo em 3 gols. Cara, é mata-mata. As equipes não vão parar de ir para cima de jeito nenhum, tá? Então, isso pode ser um jogo que pode desencadear, às vezes, num cenário com mais gols, tá bom? 1860 Munique, o maior rival da história do Bayern de Munique, contra o Karlsruhe. O 1860 está na 3ª divisão da Alemanha e, se eu não me engano, não vai tão bem das pernas assim para subir. E o Karlsruhe é um time de 2ª divisão que já esteve melhor. Hoje em dia nem tanto. Não deixei dados sobre esse jogo porque a gente tem o 1860, que é um time de 3ª divisão. É mais difícil de se encontrar uns dados mais fidedignos da equipe. Mas é um jogo muito parelho. Na minha opinião, não tem favorito. Na minha opinião, na fase que o Karlsruhe está jogando, qualquer um poderia vencer, tá? Então, nesse jogo aqui, como a gente não tem um claro favorito e a gente tem um jogo muito parelho, pode ser que haja uma oportunidade de se trabalhar aqui no match odds inicialmente, tá? 1860 contra o Karlsruhe. É assim? Eu acho que é. Não, é o R antes do L. Karlsruhe. Isso. Eu ficaria de olho... Não, o H tá trocado aqui também, ó. Cara, é muito difícil escrever Karlsruhe. Aí. Eu ficaria de olho primeiro no match odds. É um jogo muito truncado. Mas assim como Hamburgo e Colônia, pode desencadear para gols após o primeiro gol. Então, vale a pena, pelo menos, conferir depois do primeiro gol, se existe oportunidade para isso. Aqui, de novo, ó, com uma equipe na frente do placar. Isso quer dizer que eu sempre vou seguir esse planejamento à risca? Não. Opa, não estou conseguindo copiar isso aqui. Quer dizer que eu sempre vou seguir o planejamento à risca? Não, senhor. Eu vou simplesmente usar isso aqui como base. O que vai definir se eu vou entrar ou não é a leitura de jogo, tá? Uma equipe na frente do placar. Facilita desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar para cá. Aí. Beleza. Aqui a gente tem São Paulo e Borussia Dortmund. Olha, aqui eu não viria para trabalhar o match odds. Com todo respeito ao Dortmund, eu gosto do time do Dortmund, gosto do Haaland. Eu sei que isso aqui pode dar um padrão de back excelente para o Dortmund. Não estou me eximindo dessa análise, mas eu tenho muita dificuldade de pegar gols do Dortmund. Muito. Eu prefiro pegar a favor da goleada do Dortmund quando ele já está vencendo, ou estar back Dortmund em situações onde ele já está vencendo, trabalhar gols no Dortmund, mas expor uma stake minha cheia de match odds a favor do Dortmund não costuma ser uma situação muito emocional fácil para mim, porque é muito difícil. O Dortmund, quando ele tá bem, ele sofre, quando ele tá mal, ele marca, ele melhora depois que faz o primeiro gol, foi assim no último jogo. Então, contra o Freiburg, por exemplo, ele deu muito mais padrão de back quando já estava 1-0 do que quando estava 0-0. Então é muito difícil. Eu, por exemplo, entrei na goleada, não entrei no match odds. Então não estou dizendo que o Dortmund não vai vencer, é muito provável que ele vença, porque o São Paulo, apesar de ter um ataque muito bom, e ele lidera a Bundesliga 2, hoje é o líder da Bundesliga 2, talvez por isso que a odd do Dortmund seja até respeitada, né, um pouco mais alta. Ele tem uma defesa muito fraca. Então eu acho que esse jogo tem tudo para se encaminhar para o mercado de gols, tá? São Paulo e Dortmund. E assim, eu não vou comentar mais nada, eu acho que é isso.
Tá? Eu acho que o Dortmund pode ter espaço para goleada se sair na frente. O São Paulo também é um time que, quando sai na frente, contra-ataca muito bem. O que a gente pode ter aqui, principalmente do lado do São Paulo, é um comportamento diferente do que a gente está acostumado. Por quê? O São Paulo joga Bundes 2. O São Paulo lidera Bundes 2. Então, quando ele sai na frente de um time de Bundes 2, ele vai para cima para matar. O Dortmund, se tratando de oitavas de final da DFB Pokal, o Dortmund é um time grandíssimo na Bundes 1. Então, às vezes, o São Paulo vai marcar e vai se fechar, sem contra-atacar. E aí pode ser mais difícil. Então, observa o comportamento primeiro de quem marcar no início do jogo, por exemplo. Se for o Dortmund está contra-atacando, excelente. Aí a gente pode ter situação para gols. Agora, o São Paulo fez o primeiro gol e se fechou. É óbvio que o Dortmund, tendo um time fechado pela frente, vai ter mais dificuldade de fazer o gol, mas ele pode fazer, né? Mas é muito provável que, se um time se fechar demais, a gente tenha mais dificuldade para buscar longuíssimas exposições. Então saiba dosar, não adianta, né, esperar o São Paulo marcar o gol. E aí o São Paulo não está contra-atacando, não adianta você entrar no 4,5, 5,5, às vezes não vai ser uma boa situação. É muito bom a gente ficar de olho no jogo, tá bom? Mas eu acho aqui que o Dortmund deve passar. O Colônia e Hamburgo, se eu tivesse que opinar, quem passa? Aqui, para mim, qualquer um que passar não vai ser surpresa. Em relação ao Karlsruhe e 1860, também. Não vou ficar nem um pouco surpreso se o 1860 Munique passar nesse jogo, tá? Aqui no Dortmund, realmente acho que o Dortmund vai acabar se classificando. E por último, a gente tem o Bochum contra o Mainz, um jogo de Bundesliga 1 que acabou de acontecer. Isso é bom pra gente, né? Acabou de acontecer esse jogo na Bundes 1 entre Mainz e Bochum. No caso, agora vai ser um jogo decidido lá na casa do Bochum. O primeiro jogo entre eles na Bundes 1, que foi na casa do Bochum, foi 2-0 para o Bochum. Bochum é um time que contra-ataca muito bem, mas é mata-mata. E aí, no mata-mata, a gente sabe que os times se expõem bastante depois do primeiro gol também. Acho que pode ser interessante ficar de olho no match odds nesse jogo, inicialmente, assim como eu falei no 1860 com o Karlsruhe, porque é um jogo parelho, mas não descarta a possibilidade de contra-ataques. Eu prefiro o Mainz jogando quando ele está à frente do placar. É um time que contra-ataca muito bem e o Bochum não vai abrir mão de contra-atacar, de buscar a situação se ele estiver atrás do placar. Eu já não gosto quando o Bochum está na frente, porque apesar de saber que ele contra-ataca bem, a qualidade do ataque do Bochum é inferior e ele pode sim pensar em passar de fase para colocar, obviamente, mais uma grana no bolso. Então eu vou seguir o mesmo planejamento que eu fiz lá na última rodada, quando jogaram Mainz e Bochum. De preferência, só trabalhar o mercado de gols com o time na frente, de preferência o Mainz, tá? Bochum e Mainz. Aqui, caso o time do Mainz 05 esteja na frente. E eu também trabalho aqui um jogo mais truncado com um cenário máximo de 3 gols, tá? Eu acho que pode ser interessante. Beleza? Vamos para a Copa Itália para a gente fechar? Copa Itália, a atual campeã é a Juventus, que joga hoje também, mas vamos falar primeiro de Lazio e Udinese. A gente teve um confronto recentemente entre Lazio e Udinese, exatamente na casa da Lazio, que foi 4-4, só isso, né? Gols do Beto, gols acho que do Immobile, não lembro se o Immobile estava jogando, acredito que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Partidas entre eles, a última foi 4-4, tá? Deixa eu buscar o histórico. 3 gols, 3 gols, 3 gols, 2 gols, 3 gols, 4 gols, 1 gol, 4-4, aí 8 gols. Mas é uma média aqui de um jogo com 2 ou 3 gols, tá? Dentro de casa, a Lazio, de maneira geral, não só nesse torneio, não perde há um tempinho, né? Qual foi a última derrota da Lazio? A Lazio perdeu fora de casa para a Inter, perdeu fora de casa para o Sassuolo e fora de casa para a Napoli. Faz tempo que não perde em casa o time da Lazio. Ou empata ou vence, tá? Em relação ao confronto direto entre as duas equipes, a Udinese sofreu gol nos últimos 3 jogos para a Lazio. Em relação à situação geral das equipes, mais de 2,5 nos últimos 100% dos 6 últimos jogos da Lazio. Isso é bom, me traz uma confiança para a gente buscar alguma coisa para gols. E ambas marcam nos últimos 5 dos 6. É uma defesa que vem sendo bem fragilizada nos últimos tempos.
tempos, tá? A Udinese, também um time que costuma puxar o jogo para gols, pelo menos nos jogos recentes. Foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7, inclusive no último confronto entre eles na casa da Lazio. Acho que foi o Beto que fez o primeiro gol, né? O Beto e o Deulofeu são os destaques no ataque da Udinese. Então não dá para confiar, eu particularmente não confio na defesa da Lazio, tá? Venceu o primeiro tempo nos últimos 5 dos 7. Então buscar, por exemplo, um back Lazio aqui já causa uma situação um pouco de desconforto, tá? Tô vendo aqui o Ciro Immobile, Felipe Anderson, não estou vendo o Milinkovic-Savic, não sei se ele está na reserva, obviamente não é ainda a escalação principal do time da Lazio, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, é jogo de Copa, pode ser que a Lazio não coloque o time titular. Até o porquê? Já é a oitava de final, por que ele não colocaria? Não sei. Aí é com o Maurizio Sarri, tá? Sinceramente, já vi várias escalações do SofaScore completamente modificadas, parecendo que o time ia jogar com um time misto na Copa Itália e depois vieram com o time titular. Aconteceu isso, por exemplo, no jogo da Fiorentina contra o Napoli. E a Fiorentina parecia que ia vir em reserva, veio titular e venceu o jogo contra o Napoli. Então, eu vou desconsiderar essas escalações aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se a gente tem alguma informação importante aqui sobre... Aqui a Turquia... Aqui a Escócia, Colônia, depois a gente volta para ver se esqueceu alguma coisa ali no Colônia. Aqui a Lazio, ó. 50% das vezes saiu na frente do placar, a mesma coisa da Udinese. Então, ou seja, não é garantia esse back a Lazio, pode ser mais difícil, tá? O interessante aqui é que a Lazio falhou em marcar apenas em 10% desses últimos 10 jogos que jogou em casa, tá? Óbvio, isso é Copa Itália. Eu estou considerando informações da Série A italiana. Então saiba você diversificar e entender essa situação. O que a gente tem de destaque aqui na parte ofensiva e defensiva é o ataque da Lazio, com quase 3 gols por jogo. Isso puxa, obviamente, a gente para o mercado de gols. Bola aérea. O time da Udinese marcou 9 vezes de bola aérea e o time da Lazio sofreu 5 gols. Temos um match aqui. E aqui também, ó. Bolas aéreas da Lazio 7, sofridos da Udinese 5. Também temos um match. Então, vamos lembrar de buscar alguma coisa aqui relacionado a bolas paradas também. Não dá para esquecer disso, tá? Lazio e Udinese, bolas aéreas. Vou botar só as aéreas, vou deixar parada não, das duas equipes. Isso é importante, hein? Isso é importante. Vou até deixar em negrito aqui, ó. Essas duas situações são importantes, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa, outra informação aqui, ó. Gols sofridos de contra-ataque. A Lazio, quando está atrás do placar, não é um time que defende bem as transições defensivas. Com isso, toma muito gol de contra-ataque. A Udinese marcou 3 gols assim já. Então é bom ficar de olho nisso também, caso a Udinese esteja na frente, tá bom? Em relação ao 1,5, 2,5, me parece bem interessante o jogo para buscar pelo menos uns 3 gols também. Ciro Immobile é o destaque da equipe com 17 gols, né? Aparentemente ele joga, por isso que eu procurei ali o Milinkovic-Savic, que é um dos artilheiros e melhores passadores da equipe, mas ele deve jogar. Aqui a gente tem que ficar de olho no Beto e no Deulofeu, que são os principais artilheiros da equipe da Udinese, tá bom? Então eu vou ficar de olho também no mercado de gols aqui, mas com um cenário máximo de 3 gols, não vou tentar exagerar, afinal de contas é Copa. Máximo de 3 e olha sempre as bolas paradas da equipe, tá bom? Vale a pena. Por último, vamos fechar o nosso BDM, que já vai com 34 minutos. Temos a Juventus contra a Sampdoria. Eu não tenho sido um cara tão confiante no time da Juve ultimamente. Venceu o último jogo por 2-0, inclusive foi contra a Udinese, né? Foi 2-0? Acho que foi. Um gol do Dybala. Parece que o Dybala não deve renovar com a Juventus. Eu tenho ali um carinho muito grande pelo Dybala, mas, cara, o Dybala machuca demais, eu não sei o que acontece. Tomara que isso melhore, né? O Marco Reus, por exemplo, vem tendo temporadas mais sólidas, também era um cara que machucava muito no Dortmund. E a gente tem uma Juventus a 1,40. O que eu vou dizer? A Sampdoria fora de casa é muito ruim, né? Isso analisando, obviamente, situações
de Série A, não de Copa, tá? Mas a Sampdoria é muito fraca, a equipe defende muito mal, tem até boas peças de contra-ataque, mas defende muito mal, tá? A Juventus vem de 5 vitórias seguidas contra o time da Samp, foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 5 jogos e venceu o primeiro tempo nos últimos 5 dos 5 jogos. Então, para quem vem buscar back Juventus, essas estatísticas causam uma boa impressão, né? A gente tem que lembrar disso, tá? A Juventus, de maneira geral, nos últimos 9 dos 10 jogos que disputou foram menos de 2,5. Tá? A Juventus é um time muito econômico, não costuma golear. Tá? Foi o primeiro a marcar nos últimos 8 dos 10, isso também ajuda bastante. A Sampdoria vem de 3 derrotas seguidas, não vence há 5 jogos e sofreu gol nos últimos 10. Cedeu gol, além de marcar nos últimos 9 dos 10 jogos, os ambas marcam. E foi primeiro a marcar nos últimos 5 dos 7, mas obviamente contra equipes menores. Vamos dar uma olhada aqui nos times que a Samp pegou. Perdeu para o Torino, perdeu para Napoli, perdeu para o Cagliari, empatou com a Roma, empatou com o Venezia. Aí venceu o Torino aqui na Copa Itália, venceu o Genoa, perdeu para Lazio, Fiore e venceu o time do Verona. Tá? Já a Juventus, há muito tempo que não perde, perdeu aqui no último lance da prorrogação da Supercopa da Itália, né, o campeão da Copa Itália Juventus contra o campeão italiano, a Inter, mas na Série A italiana vem muito tempo sem perder, é um time que está ganhando de volta a sua confiança, tá? Eu tenho assim alguns receios com a Juventus, mas a gente não pode descartar a possibilidade de trabalhar aqui num back Juve. A gente tem aqui essa informação de que a Juventus abriu o placar em 64% das vezes que jogou dentro de casa, falhou em marcar em poucos jogos, tá? Não tem um ataque tão efetivo assim, toma muito cuidado. A Juventus não é time para goleada, mas pode ser um time bem sólido para te dar esse padrão de back, tá? Jogadores importantes a gente já sabe, Dybala, Morata e Quadrado. São os artilheiros da equipe. Vale a pena dar esse voto de confiança para a Juve? Cara, eu tenho muito receio, mas eu vou consultar, como a gente diz, né? Vou ficar de olho aqui no possível back Juventus, desde que a Juventus tenha posse ofensiva, recuperação de segunda bola e finalização no gol. Caso a Juventus não esteja finalizando no gol e a Sampdoria esteja conseguindo sair para o contra-ataque recuperando a segunda da bola, eu prefiro ficar de fora e nem pensar no mercado de gols, porque mesmo sabendo que a Samp até pode achar um gol ali de bola aérea, como é que é o desempenho da Samp na bola aérea? Isso aqui é interessante, ó. A Samp marcou 8 gols de bola aérea nessa competição, a Juventus sofreu 6. A Juventus marcou 3 e a Samp sofreu 5. Então, essa bola aérea da Sampdoria aqui, ó, pode ser um calcanhar de Aquiles na vida da Juventus. Vamos só anotar para lembrar? Ó, cuidado com a bola aérea da Samp. Como que eu uso isso aqui? Se eu estou com um padrão de back na Juventus e eu estou dentro do mercado, a Sampdoria às vezes chuta lá do meio campo, bate em alguém e ela ganha um escanteio. Eu, por si só, nos meus métodos, não compro bola parada. Então, automaticamente eu já fecharia. Mas aqui a gente tem uma informação para endossar ainda mais isso, né? A Samp é boa de bola parada e a Juventus não vem defendendo tão bem assim esse fundamento, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu vou deixar o nosso PDF de apoio lá na aba de comunidade. Como eu falei para vocês, fica aqui, ó. Você vai clicar na minha carinha aí embaixo, vai vir aqui na aba comunidade, eu vou deixar ele aqui para você. Ou de noite, provavelmente de noite, tá? Que é quando eu termino ele. Se você não é membro do canal, tem esse botão aí embaixo, ó, seja membro, tá bom? Você vai ver os benefícios para você apoiar o canal. Não se esquece de se inscrever se você chegou até aqui, é importante. E a gente se vê no Leitura, tem o link do Leitura e também para você trabalhar junto comigo, se você quiser. No Telegram, fiquei offline no Telegram no domingo e também nessa segunda. E por aqui, para a gente fazer o nosso planejamento de quarta-feira. Valeu a companhia de sempre, um grande abraço a todo mundo, uma excelente semana a todos e falou!